No alto de uma colina, no interior de Minas Gerais, ergue-se uma construção antiga que parece adormecida no tempo. Suas paredes desgastadas ainda guardam marcas do horror, e quem passa por lá garante que ecos de gritos ainda percorrem os corredores. Este é o Hospital Colônia de Barbacena, também conhecido como o Hospital das Almas Perdidas. Um lugar onde a dor, a injustiça e o sobrenatural se entrelaçam para sempre. Seja bem-vindo aos Sussurros do Medo. Já deixe o seu like e se inscreva, porque aqui os mistérios nunca dormem, eles apenas sussurram. O Hospital Colônia foi inaugurado em 1903, supostamente para tratar pessoas com doenças mentais. Mas logo nos primeiros anos ficou claro que não era apenas um hospital. Era um depósito de gente indesejada. Homens, mulheres, crianças, idosos, pessoas pobres, andarilhos, órfãos e até mulheres grávidas que não eram bem vistas pela sociedade. Todos jogados ali como se não fossem nada. Era comum a chegada de trens lotados de pessoas destinadas ao hospital. Eles vinham de várias regiões do Brasil, trazidos sem qualquer diagnóstico. A população local chamava esses trens de trem de doidos. Mas a verdade é que muitos dos que desembarcavam não tinham doença mental alguma. Bastava ser incômodo para alguém poderoso, ou pobre demais para viver dignamente. Assim eram retiradas da sociedade milhares de almas, condenadas ao esquecimento. Você já tinha ouvido falar dessa história? Conta aqui nos comentários. Você acredita que essas injustiças ficam presas nesse mundo? Os números são assustadores. Estima-se que mais de 60 mil pessoas tenham morrido dentro do Hospital Colônia ao longo de sua história. Para se ter uma ideia, em certas épocas, 16 pessoas morriam por dia, de frio, fome, maus tratos ou doenças. Seus corpos eram jogados em valas comuns ou vendidos para faculdades de medicina como material de estudo. Nem mesmo na morte tinham dignidade. E assim, milhares de vozes foram silenciadas. Mas, segundo moradores da cidade e antigos funcionários, essas vozes ainda ecoam. Quando a noite cai e o silêncio toma conta das colinas, há quem diga que é possível ouvir choros e gritos vindos das ruínas do hospital. Pessoas que passam por ali relatam sentir um frio inexplicável, mesmo em noites quentes de verão. Outros dizem ver vultos andando pelos corredores ou figuras deitados nos antigos leitos, que desaparecem quando alguém se aproxima. E você? Teria coragem de caminhar por esses corredores sozinho? Responde pra gente nos comentários. Queremos saber, quem aí é realmente corajoso? Em uma das alas mais antigas, conhecida como Pavilhão Vermelho, antigos funcionários contaram histórias perturbadoras. Um deles, entrevistado décadas depois, disse que certa vez entrou para apagar as luzes no fim do turno e encontrou todos os leitos ocupados por figuras pálidas, imóveis, olhando para ele. Ele fugiu correndo, e quando voltou com outros funcionários, não havia ninguém lá. Moradores da região também evitam passar perto do hospital à noite. Há relatos de motoristas que, ao cruzarem a estrada próxima, veem mulheres de camisola branca paradas no acostamento, pedindo ajuda. Quando alguém para socorrê-las, elas desaparecem diante de seus olhos, deixando apenas um vento gelado no ar. Algumas pessoas acreditam que o local é assombrado não apenas por causa da violência, mas também por rituais macabros que teriam ocorrido por lá. Em certas noites de lua cheia, vizinhos afirmam ter visto luzes estranhas vindas do interior do hospital, como se fogueiras fossem acesas nos pátios, acompanhadas por cânticos incompreensíveis. Investigações paranormais feitas por grupos independentes confirmaram altos níveis de atividade inexplicável. Equipamentos registraram ruídos de passos, vozes chorosas e quedas de temperatura abruptas em determinados pontos. Um investigador chegou a desmaiar após sentir, segundo ele, que alguém o empurrava contra a parede, embora estivesse sozinho na sala.
E é por isso que o Sussurros do Medo está aqui para contar essas histórias. Porque mesmo que as vítimas não possam mais falar, seus sussurros continuam vivos, e nós ouvimos. Há ainda uma história sobre uma menina chamada Clara. Dizem que ela tinha apenas 9 anos quando foi internada, por ser filha ilegítima de um político local. Segundo relatos, Clara era uma criança dócil, mas morreu de frio e desnutrição poucos meses depois. Hoje, muitas pessoas afirmam ver uma garotinha de cabelos compridos e vestido branco vagando pelos jardins do hospital, sempre com um olhar triste, segurando uma boneca suja nas mãos. Com o passar dos anos, denúncias vieram à tona e, finalmente, o hospital foi desativado. Hoje, parte do prédio abriga um museu, chamado Museu da Loucura, onde são expostos documentos, objetos e fotografias das vítimas que passaram por ali. As fotos são chocantes: rostos magros, corpos nus, olhares vazios. É impossível não sentir um nó na garganta ao caminhar por aquelas salas. Mas mesmo transformado em museu, o hospital não parece ter encontrado paz. Visitantes relatam sentir vertigens, ouvir sussurros em seus ouvidos, e em alguns casos, até mesmo serem tocados por mãos invisíveis. Um guia turístico disse que evita entrar sozinho nas alas mais antigas porque já ouviu portas batendo e cadeiras se arrastando por conta própria. O Hospital Colônia de Barbacena não é apenas um símbolo do descaso humano com os mais frágeis. É também um lembrete sombrio de que a dor e a injustiça podem deixar cicatrizes profundas não apenas no presente, mas no próprio tecido do invisível. As almas perdidas que ali sofreram parecem se recusar a partir. Talvez porque ainda aguardem justiça. Ou talvez porque o horror que viveram tenha sido grande demais para ser esquecido. E você? Depois de ouvir essa história, ainda teria coragem de visitar o Hospital das Almas Perdidas? Ou prefere manter distância de um dos lugares mais sombrios do Brasil? Responda aqui nos comentários, e não esqueça, se inscreva no canal Sussurros do Medo para não perder nenhum mistério como esse. Porque aqui, os mistérios nunca dormem, eles apenas sussurram. Até o próximo vídeo.